Então, este é o nosso segundo programa, né, da Semana da Não Violência. E nesse segundo programa a gente vai falar sobre educação para a não violência. Então, o que é educação para a não violência? E neste programa a gente tem a presença da professora Silvana Soares, que é do movimento Mães Sem Creche, de Mães Sem Creche, a Nelma da Silva Sá, que é da Unipaz São Paulo, e o Valmir Souza, do Instituto Polis. Então, primeiro queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, nessa Semana da Não Violência, para a gente lutar por um mundo sem violência, com mais igualdade. E a primeira questão que eu faço é qual que é a importância de educar para a não violência? Por que é importante educar para a não violência? Então eu vou começar pela Silvana, que está aqui desse lado sozinha, a gente passa assim, tá bom? Então, vai lá, Silvana. Bom, primeiro agradecer o convite e, como o Regis informou, sou professora e professora de História. Eu acho que a importância de discutir a questão da violência é, do ponto de vista histórico, trabalhar as origens da violência. Por que existe a violência? Eu acho que o princípio da violência é a desigualdade da riqueza produzida na sociedade. Esse é o princípio da violência. Eu acho que isso tem que discutir. Eu acho que o segundo elemento é discutir que a natureza do ser humano é não ser natural. E que ele apresenta dois princípios, que é o princípio do egoísmo e o princípio da solidariedade. E este é um elemento filosófico e que se desenvolve historicamente no ser humano. E que é possível apresentar projetos de convivência humana entre os seres que detêm estes dois princípios do egoísmo e solidariedade. E como que o princípio de egoísmo ele se sobrepôs historicamente ao princípio de solidariedade. E como professora de História, apresentar sociedades onde isto foi possível. Eu penso que apresentar que isso já aconteceu historicamente facilita uma educação que caminhe para desenvolver o princípio da solidariedade. É assim que eu responderia. A gente, na Unipaz São Paulo, considera que, na Unipaz São Paulo, que o princípio, que o contrário de paz é estagnação, é não fazer nada, né? E que é cultural, e que nós construímos a nossa cultura com hábitos, com valores, com princípios, e quanto mais a gente tem isso vivenciado no nosso dia a dia, mais a gente vai construindo uma cultura de paz. Então, na educação, como que a gente educa para a paz? Educa trazendo de volta a nossa responsabilidade enquanto indivíduo. Primeiro, numa ecologia individual, na minha relação comigo mesmo. Como eu me percebo no mundo, como eu me respeito, o que eu considero importante, quais são os meus princípios, quais são os meus valores. E na educação, as pesquisas já dizem, hoje nós temos pesquisas que dizem quanto menorzinho a gente começar com as crianças, educando para uma cultura de paz, nós teremos, em termos estatísticos, 95% dessas pessoas se tornarão adultos pacíficos, adultos que promovem uma cultura de paz, que vivem a cultura de paz na prática, no dia a dia, e começar com coisas muito simples, com acolhimento, com igualdade, com o direito, dar o direito para a pessoa dela se expressar verdadeiramente quem ela é, de incentivos à cooperação, ao contrário da competição. Então, assim, com práticas do dia a dia que a gente vai trazendo e vai promovendo e vai colocando a simplicidade e a responsabilidade de nos percebermos como natureza, como naturais, né? Se temos dentro de nós a cooperação e a competição, o que é que a gente está incentivando na nossa construção, nas nossas bases, na nossa pequena infância e aí ao longo de todo esse caminho? Então, essa cultura começa desde muito pequeno.
e é um incentivo. Quanto mais a gente acolhe, quanto mais a gente traz para a prática do dia a dia, mais esses hábitos vão se consolidando em termos de cultura. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo convite. É meio óbvio dizer que é importante, né? É até redundante, mas não custa nada a gente enfatizar esse aspecto da importância da educação para a paz. Mas eu queria dizer que a gente tem que partir de alguns pressupostos. Primeiro, que os próprios projetos pedagógicos são violentos, a própria estrutura curricular é violenta, e a própria estrutura física, arquitetônica da escola também é violenta. Então, a gente precisa, além de reeducar ou educar crianças para a paz, eu acho que a gente precisa reeducarmos-nos para uma cultura de paz, mas também refazendo todo esse espírito, né, desarmando todo esse espírito que a gente vive e convive diariamente nas escolas. É bastante sintomático, né? É um sintoma, os ataques que alunos fazem a professores e professoras e vice-versa. Né? Mas eu acho que a própria, para dizer da violência simbólica que a gente vive e convive nas escolas, essa própria estrutura, ela é violenta. Né? Então, eu acho que para a gente falar em educação para a paz e cultura de paz nas escolas e com as crianças, eu acho que a gente não pode idealizar essas crianças, que elas vêm de vários universos, elas vêm de várias famílias, de vários contextos, né? E eu acho que cabe ao professor e à professora, enfim, toda a estrutura escolar, repensar exatamente essa, digamos, arquitetônica do saber, né? Porque o próprio saber que o professor tem, enfim, que ele transmite para os alunos e para as alunas, ele já é uma violência, porque ele não trabalha, em geral, com os saberes das crianças, né? E dos jovens e dos adultos. Então, para começar a conversa, eu diria isso, a gente precisava rever toda essa estrutura curricular, rever toda essa estrutura arquitetônica e rever o papel do professor e da professora, que já está acostumado a transmitir conhecimento. A gente esse tipo de atitude, digamos assim, de postura, né, do saber em relação, saber, inclusive científico, né, considerado científico, em relação às crianças e jovens, adolescentes e adultos, enfim, ele já é um saber, um pressuposto violento. Então, só queria dizer que a não violência, ela tem que partir para reestruturar, desestruturar tudo isso, né? A importância é para nós nos tornarmos, talvez, algumas vezes e em sala de aula, os mestres ignorantes, né? Que a gente pode conversar mais daqui a pouco. Bom, então agora a gente já vai até para essa conversa, né? Que a segunda questão é assim, diante do cenário atual, onde cresce a violência, onde cresce esse sentimento também de violência, e então como que a gente pode formar, né, jovens, pessoas mais humanas, alunos mais humanos, mais solidários? Você falou do princípio da solidariedade, então como que a gente colocar esse princípio acima dos outros, por exemplo? Então essa acho que é a grande questão. Então vamos lá, começando por você. Bom, o colega que me antecedeu citou Jacques Rancière. Como é que você utiliza a razão num mundo de desrazão, não é? Como é que você utiliza a razão num mundo de desrazão? A escola, ela tem uma estrutura que ela reproduz uma violência que vem da sociedade. Mas ela não é só isso, né? Ali tem um espaço, que eu entendo um espaço quase que do real em laboratório. E se é em laboratório, você pode mexer algumas peças, algumas variáveis. Dentre estas variáveis, está a possibilidade de discutir o saber historicamente acumulado pela humanidade. E eu vou resgatar a minha fala anterior de que é possível
viver de forma solidária. Só que o Estado e a sociedade, como estão organizados, não permite que este princípio que eu citei de solidariedade se desenvolva. Mas, como ser humano, ele pode alterar o rumo da sociedade, do mundo. É possível que o ser humano possa construir espaços societários que desenvolvam este princípio. Na escola, na sala de aula, e eu sou professora há 31 anos, é possível discutir com os nossos alunos que ali não estão os que criaram essa sociedade desigual. Ali estão as vítimas, com a sua multiplicidade comportamental, objetiva e subjetiva. Então, é possível, a minha experiência diz, a minha experiência profissional, né, e operacionalizando o saber teórico, é possível discutir com os nossos alunos o princípio da solidariedade como elemento fundante de um mundo societário melhor, mais igualitário. Porque se não o fizermos dentro da escola e também fora da escola, porque a escola não é a redentora dos males da sociedade, mas é um espaço possível, e o saber historicamente acumulado, ele é subversivo, ele pode sim discutir que essa lógica societária não serve para o conjunto da humanidade, não serve para os filhos dos trabalhadores e não serve sequer para os filhos da burguesia, correto? Que são alimentados com o princípio do egoísmo. Nós estamos à beira do caos, nós estamos à beira de uma barbárie social, que não atinge só os filhos dos pobres, os filhos da classe média. Então, eu penso que é possível dizer para esses alunos que eles são cidadãos e cidadãs de direito. É preciso discutir. Existem duas categorias profissionais que odeiam o ECA por desconhecê-lo. Um é o setor da segurança, o aparato repressivo do Estado. Odeia o ECA. O outro, infelizmente, é a nossa categoria. Muito por desconhecer que o ECA existe há 25 anos, que traz direitos para os nossos alunos e alunas, mas também traz deveres. Traz deveres. É preciso que os alunos possam discutir o regimento escolar. Eles chegam na escola e dizem que o moleque não pode usar chapéu, que ele não pode utilizar isso, fazer aquilo. Ele não participa da organização do seu próprio espaço. Como ele vai discutir o espaço societário da humanidade? Então, eu penso que a escola pode, sim, como um real em laboratório, criar instrumentais teóricos, metodológicos, dentro do projeto pedagógico da escola, para que o nosso aluno e a nossa aluna, o professor, a professora e todo o quadro da comunidade escolar possa redefinir uma sociedade que hoje, vou repetir, alimenta e fundamenta o princípio do egoísmo. Seria isso que eu responderia. Obrigada. Eu quero responder essa pergunta com uma experiência que eu vivi de 2010 a 2015, no Pará, onde nós fomos para implantar uma fundação que educava crianças de 2 a 6 anos, né? E essa proposta numa região de altíssima violência, e o nosso maior cenário de violência, quando nós entramos nessa comunidade, era violência doméstica, né? Ou seja, pior do que a violência que nós tínhamos instalada na comunidade, era dentro de casa, as crianças que chegavam machucadas para a gente na escola, né? A nossa proposta foi levar Educação para a Paz, uma fundação que ia atuar na educação de pequenos, né? Com essa proposta, a primeira coisa que a gente descobriu é que eles não tinham comida, portanto, não adiantava atender meio período. Então, de 300 crianças, a opção foi atender 150, porque nós precisávamos dar comida, no mínimo 4 refeições ao dia, para que o desenvolvimento físico dessa criança pudesse acontecer. Bom,
como nós, para nossa surpresa, a maior violência era doméstica, então nós descobrimos que não adiantava fazer cultura de paz dentro da escola. A gente precisava chegar até as casas, até as famílias. Então, a gente criou um projeto educacional onde nós pudéssemos trazer as famílias para dentro da escola. Né? Então, a gente percebe o quê? Que muitas crianças, às vezes, chegavam machucados e que, por lei, nós tínhamos que entregar a criança para o conselho tutelar. E essa era, de novo, uma violência enorme. Né? Então, nós sabemos, assim, entregar uma criança para o conselho tutelar, tirando ali das mães, é uma coisa absurda, de uma violência absurdamente grande, que nós sentávamos e chorávamos juntos com a criança e com os pais, né? Porque não tinha o que fazer. Então, a gente tem, sim, grandes desafios, mas é possível transformar realidades partindo do princípio que somos nós quem transformamos as realidades. Os primeiros 2 anos foram críticos, né, porque nós não somos bem-vindos nesse tipo de local e porque as pessoas precisam confiar em quem está ali. E porque, muitas vezes, por conta de uma cultura instaurada em nós, que é uma cultura de violência, que nós não percebemos que nós temos essa cultura de violência, os pais faltavam em atividades, a primeira coisa que a gente recebia dos professores é: vamos tirar o brinquedo daquela criança. Fala, opa, mas isso não é da cultura de violência, professora? Né? Então, assim, a gente está tanto na nossa cultura a gente penalizar a criança porque o pai não veio, ou penalizar uma outra criança com mínimos detalhes, com pequenos detalhes, mas alguém está penalizando, o tempo inteiro nós estamos penalizando, e em função de algo que a gente não tem consciência de que aquilo é uma resposta violenta para uma situação. Né? No final de 5 anos, o grande desafio que nós tivemos era: nós já somos excluídos, nós vivemos à margem de uma grande capital, nós vivemos à margem, sem emprego, aquela chancela de viver a exclusão já tá carimbada naquelas pessoas. Elas não acreditam que elas podem mudar aquela realidade. Então, todo um trabalho que vai sendo feito, item por item, pedacinho por pedacinho, como a gente coloca uma horta para que as famílias cuidem dessa horta e para que eles levem comida para a casa deles, ou como criar espaços para as crianças brincarem, porque eles não têm onde eles moram nenhum espaço. Muitos dormiam embaixo da mesa da cozinha. Então, assim, detalhes, né? E como a gente entrega uma criança para o conselho tutelar, mas esses pais ficaram feridos, como eu resgato esses pais e o psicólogo está fazendo o trabalho com os pais para saber por que a violência ocorreu. Então, assim, para esses cenários, a descoberta, e para mim a grande lição que fica é que nós precisamos de todos, sem exceção, para a construção de uma cultura de paz. E que nós precisamos estar conscientes dos detalhes do que nós fazemos, do que é violência e do que é um hábito pacífico, né? E que aquilo era o dia todo, na escola toda, o tempo inteiro, e na relação, como nós recebíamos esses pais, se eles podiam entrar, quem entregava as crianças na sala de aula, se eles ficavam portão afora, se eles podiam acessar o ambiente da escola. Então, assim, detalhes, pequenos detalhes, a gente vai construindo e transformando toda uma realidade. Eu queria retomar o Jacques Rancière, né, que é esse autor que escreveu um livro chamado O Mestre Ignorante, porque ele, para mim, foi fundamental para se pensar a relação professor-aluno. E eu acho que é inerente no modelo tradicional de educação que nós temos e nós reproduzimos, entre aspas, natural a violência. Porque ele é um processo violento, de alguma forma, né?
E o Jacques Rancière, é muito interessante o livro, porque ele fala de um professor, resumindo, que, na verdade, tinha que ensinar na Holanda os alunos a escrever e ler em francês. E ele não sabia holandês. Então, a única forma que ele tinha um livro em francês, e ele falou assim, eu não posso ensinar vocês, porque eu não sei holandês. Daí vem a ideia do mestre ignorante. Ele pega o livro e dá para os alunos universitários, né, dá para os alunos traduzirem e lerem. Se virem aí, façam. E ele vê que os alunos fizeram o livro, leram o livro, fizeram a tradução e entenderam tudo, sem a ajuda dele. Então, ele fala, o mestre ignorante é assim, o professor, ele tem um saber, né, mas ele não precisa impor esse saber para o aluno, porque o aluno ele tem a capacidade, tem potência de aprender, de fazer, de desenvolver. Né? Então, a potência para a não violência nós temos também, assim como temos a potência para a violência. As coisas não são, né, soltas, digamos assim, estão interligadas. Né? Então, eu estava pensando como é que o professor, né, e a gente precisa pensar também no professor e na professora, nos educadores, que vivem uma violência diária também, né? Dando muitas aulas por dia, indo para várias escolas. Né? Então, a situação do professor ela também é uma situação violenta. Por isso que a gente não dá para se pensar uma educação para a não violência sem pensar nos papéis, né, do professor, da comunidade, envolver a comunidade. Outro dia eu vi uma história na televisão muito interessante de um professor no interior aqui de São Paulo, não sei se é Ribeirão ou se é São José do Rio Preto, e a escola para onde ele foi, ele seria o diretor da escola, né? A escola estava bem assim, deteriorada, enfim, com as relações muito prejudicadas, uma situação bem, digamos assim, caótica, né, para um ponto de vista do funcionamento da escola. E uma das primeiras coisas que ele fez foi conversar com as alunas e com os alunos, né, e ouvi-los. Então, isso é fundamental para você construir uma cultura de solidariedade. Porque a gente, sem entendimento do outro, sem entendimento da outra pessoa, o que ela pensa, o que ela está propondo para a vida, o que ela quer da vida, né? A primeira pergunta que os pais e os professores fazem para as criancinhas pequenas é o que você quer ser. A criança não quer ser, ela já é, né? Ela já é algo. Então, ela expressar esse ser que ela é importante também, né? Agora, em todo o processo educativo, o professor ele está, e os estudantes, os educandos, eles estão numa situação já de opressão, já na defensiva. Por quê? Porque o professor e a escola têm que responder metas, do MEC, tem que responder metas do PISA, né, os exames de avaliação internacionais, e aquela ansiedade para... Isso não é uma violência? Né? Para responder isso é uma coisa extremamente agressiva, né? Porque você se pauta por esse tipo digamos, de padrão. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu acho que a gente precisa pensar é nessas relações também, né, comunitárias, né, que envolve o professor, envolve os pais, envolve os vizinhos, os comerciantes, né? Porque a escola não está isolada do mundo. A escola está no mundo, mas ela tem uma interação muito grande com as comunidades locais. E às vezes tem coisas que os estudantes sabem e o professor não sabe, porque ele é um mestre ignorante literalmente, né? Porque só sabe aqueles códigos quem convive naquela comunidade. Então, assim, não dá para a gente também idealizar, né, uma educação, né, para a paz, uma cultura de paz, sem a gente também contextualizar, né, e ver os sentimentos, as sensibilidades locais. E o que é que impulsiona essas comunidades? Né? A violência ela não deve ser combatida, porque o combate a ela já é uma violência. Então você tem que entender que nós temos que entender que é um processo de violência, ele é generalizado. Todos nós teremos esse impulso em algum momento. Né? Como que a gente faz isso? Qual é o antídoto para isso? Né? O modelo, digamos, capitalista, ele é um modelo violento. Né? Ele gera a competição, ele engendra, né, a violência de alguma forma. E nós não estamos isentos disso. Isso é interessante. E às vezes a gente reproduz em pequenas coisas mesmo. Né? Enfim, né?
o competir e o, né, chegar lá, muitas vezes, faz com que você passe por cima de muita gente, né? E essa é uma questão, eu acho. Por isso que eu penso assim que a escola ela não está isolada, né, do mundo que a cerca. Então. Tá. Agora sim, a gente pautou até esse momento sobre a questão da escola, sobre a questão do aluno, e eu queria ampliar um pouco. Tá? Então, com os casos de violência que a gente viu, né, nesses últimos tempos aí lá no Rio de Janeiro, o caso do professor com o aluno, a gente sabe que esse não é um caso isolado, que acontece em várias outras escolas e muitas vezes não está na mídia também. Qual que seria o papel da sociedade nesse processo também, de uma educação para a não violência? Qual que seria o papel da sociedade em geral e também da comunidade que está ao redor da escola? Então, o que a gente pode falar para quem está assistindo aqui? Qual que é o seu papel dentro dessa opção, dentro dessa questão, dentro dessa busca por uma escola, por uma educação não violenta? Bom, primeiro eu quero registrar que eu tenho 31 anos, como eu já disse, de sala de aula, e eu nunca sofri nenhuma violência física dos meus alunos. É óbvio que eu, nesses 31 anos, já sofri alguma violência, mesmo porque, como os meus colegas, a escola é um espaço violento. Os alunos na escola, eles são violentados. Os professores na escola sofrem violências de outro tipo, quando precisam atender 500 alunos por dia em caso de acúmulo de escolas. Então, o papel do professor, o papel pedagógico, ele tem um elemento, eu sempre digo, um elemento objetivo, no meu caso, ensinar história. História do Brasil, história do mundo, história da África, história da Europa. E tem um elemento extremamente subjetivo, que é dar as respostas emocionais a um ser humano, ou a vários seres humanos que estão todos os dias à minha frente, correto? Com problemas, e eu também. Quando eu tenho 500 meninos para dar respostas, meninos e meninas, para dar respostas objetivas e subjetivas, e num curto espaço de tempo, com um número enorme de crianças, isso é uma violência. Ela não é dita, mas ela é interdita. Porque o aluno, ele pede também respostas emocionais. E a escola não tem qualquer profissional que possa atendê-lo. Já diria William Reich, né? Todos deveriam fazer terapia. Toda a sociedade, porque a sociedade ela é adoecida por um elemento que é estruturante, a forma como se organiza, onde o princípio de solidariedade é deixado de lado. A sociedade capitalista reproduz o princípio do egoísmo e reproduz aos borbotões. Então, quando nós estamos em sala de aula, quando nós estamos em escola, nós sofremos violência de diversos tipos, e nosso aluno também. Portanto, quando a gente vê uma situação de barbárie, como aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu inúmeras em São Paulo, né, é um resultado desse processo de estruturação do saber escolar. Quando o aluno chega na escola mais violentado, a colega está dizendo que sequer tem comida. Quando um aluno me manda para aquele lugar, correto, sem me conhecer, ele não está me mandando para aquele lugar, ou qualquer outro professor, ele não está mandando a Silvana, ele não está mandando o Regis, ele é violentado em casa, e ele vê no adulto o instrumento da violência, não é a mim. Então, quando o professor é violentado, seja psicologicamente, seja fisicamente, que é o caso de maior barbárie, ele está dando uma resposta à violência que ele sofre pela sociedade, pela figura do adulto que o acompanhou em sua trajetória de vida. E se a gente não consegue compreender isto,
nós vemos o inimigo sentado naquela carteira. E ele não é meu inimigo, e eu também não sou. Eu só quero dialogar, para depois, se tiver oportunidade de questionamentos, que a escola e o meu aluno, se eu não enxergá-lo como um sujeito de direitos, como eu sou um sujeito de direitos, eu não consigo estabelecer uma relação dialógica com aquele ser. Porque o saber só se constrói se eu estabelecer uma relação dialógica. Quando eu dou uma nota para um aluno, que é o processo de mensuração mais comum nas escolas, seja ela qual for, a nota não é do João, da Maria, do Pedro. A nota, ela reflete uma interação real ou não do saber historicamente acumulado pela humanidade. Então, se eu digo que o aluno tirou a nota, eu não tenho inferência nenhuma nesse processo, se o saber é um processo dialógico, eminentemente de interação entre dois seres ou mais. Então, discutir a violência na escola, eu vou reafirmar, discutir que o aluno violentou, é preciso discutir, que o aluno violentou o professor, violentou a professora, mas é preciso discutir o porquê isso aconteceu. Porque se a gente não discutir o porquê isso aconteceu, a gente não consegue ver a origem do fenômeno, não consegue ver o fenômeno pela raiz. A gente só lê epiderme, o fato em si. E se nós não conseguirmos ler, e as pessoas dizem que ser radical é algo ruim. Não, ser radical é ler as coisas pela raiz, é entender a origem do fenômeno. Se nós ficarmos no epifenômeno, que é a superficialidade, a gente não consegue entender o fenômeno da violência da escola. E o máximo da barbárie, que é a violência física. Eu estou diante de um sujeito de direitos, como eu sou um sujeito de direitos. E se nós não compreendermos os elementos objetivos e subjetivos que envolvem essa relação dialógica, eu não consigo sequer discutir com o meu aluno como superar a violência. Sim. De novo, eu quero trazer só uma reflexão para o simples, né? Primeiro que a paz começa em cada um de nós, como a violência começa em cada um de nós, né? E é uma construção mental que nós fazemos, né? Do como a gente pode. Então, se eu quero trabalhar a cultura de paz, eu não posso esperar que o outro faça. Eu preciso começar por mim, né? Então, essa consciência, ela é fundamental, que a gente constrói a partir desse olhar. E aí, quando eu penso essa pergunta em sociedade, como é que a sociedade pode construir uma cultura de paz? Lá na Unipaz, uma das coisas que a gente tem na prática é que os alunos, os aprendizes, né, como nós chamamos, e nós somos, independente se somos facilitadores, coordenadores pedagógicos, etc., somos todos aprendizes e a gente tem esse comportamento muito, muito natural entre nós, né? De que nós somos aprendizes desse processo. Uma das práticas após o almoço é lavar a louça, né? Então, todo aprendiz lava toda vez que... Cada um de nós, todas as vezes que nós usamos um copo, um prato, um talher, todos nós lavamos a louça, todos nós deixamos um ambiente limpo para o próximo que vai chegar, não porque é uma regra, porque daqui a pouco vai chegar outro, e é um direito dele ter isso aqui limpo, né? Então, assim, como é que eu posso sempre deixar um espaço limpo para o próximo que vai chegar, para o próximo que vai utilizar? E a gente coloca isso na nossa prática, os nossos processos, em média, demora 2 anos, os nossos cursos, né? E aí eles perguntam, por que lavar a louça? E aí a gente trabalha com eles a seguinte questão.
a gente tem aprendido nessa modernidade que sempre tem que ter alguém para fazer para a gente. Ou seja, as nossas empregadas e por aí vai, né? Bom, e quando eu tenho alguém e não normalmente eu tenho dinheiro para pagar que aquela mereceu, eu estou sempre barganhando qual é o valor que eu vou pagar para a minha empregada que está trabalhando na minha casa. E eu nunca olho onde ela mora, quantos filhos ela tem, como ela vive. Eu só quero pagar o menor valor possível, porque eu não quero lavar uma louça, porque eu não quero lavar um banheiro. Consequentemente, se eu não remunero bem essa pessoa pelo que ela vale, porque ela está fazendo um senhor trabalho ali para mim, né, nessa minha casa, etc., ela não consegue levar para o filho dela o mínimo que esse filho precisa. Esse filho vai me assaltar em algum momento, porque ele é um excluído e ele quer o que eu tenho, no sentido de que, por que ele não pode ter um computador? Por que ele não pode ter algo que ele precisa, ou um tênis, qualquer que seja, para ele se sentir incluído numa sociedade? Então, nós, como sociedade, o que é que nós podemos fazer de fato para a construção de uma cultura de paz? Para que a gente olhar para além de um comportamento gerado, porque são comportamentos pacíficos ou comportamentos violentos. Comportamento é resposta. Né? Então, como é que a gente chega e como é que a gente começa, como sociedade, a se responsabilizar pela construção de uma cultura de paz, e começando por pequenas coisas, porque para a gente parece que é insignificante. Então, esse olhar mais profundo, né? Quem é que trabalha comigo na minha casa? O que ela faz? Eu dou o devido valor, que não é tão simples uma pessoa lavar o banheiro. Eu já lavei o banheiro alguma vez para valorizar essa pessoa que lava o banheiro na minha casa? Então, esse círculo vicioso que a gente vai construindo em pequenos detalhes, como sociedade, é fundamental que a gente reveja os nossos hábitos, os nossos costumes e como a gente tem tratado aquelas pessoas que têm trabalhado conosco no nosso dia a dia. Né? Então, independente do cenário, independente se é um cenário onde é uma escola, independente se é paz nas famílias que nós estamos buscando, independente se é na sociedade, onde é de fato, é cultura, né? É cultura que nós precisamos mexer. É sair de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Né? E sempre olhar o que no meu comportamento eu faço que eu estou provocando ou incitando o ódio? Em relação à sociedade, eu acho que a gente precisa pensar a questão do fascismo cotidiano, do fascismo rotineiro, do fascismo cotidiano, né? Porque essa força, digamos assim, totalitária, autoritária, ela está muito presente na sociedade de massas, muito presente. E às vezes a gente só enxerga, digamos assim, a violência e o fascismo no outro, né? O outro que ele por ser fascista, ou por eu considerá-lo fascista, ele é meu objeto do ódio, né? Então, e como a gente tem vivido, né, nos últimos dias, nesse momento de campanha eleitoral, a gente tem hoje, digamos assim, dois polos, né, da sociedade que estão disputando, né, o Estado, digamos assim, né? E eu acho que esse tipo de, digamos, de sentimento, esse sentimento do ódio, né, ele está cada vez mais em evidência, no sentido de que um olha o outro de um ponto de vista, imaginando o que o outro é, porque ele vota em tal fulano, portanto ele é burro, ele é ignorante, né? E eu sou
o rapaz, o senhor, enfim, o sujeito histórico que vai fazer a mudança no mundo, né? Totalmente alheio a esse mundo, sem entender como é que o mundo está funcionando. Então, muitas vezes, esse ódio, essa violência, ela está, digamos, cultivada no nosso imaginário sobre o outro. Então, isso é importante, eu acho, da gente observar, que isso vale para a escola, vale para a educação, para nossas relações, né, pessoais, interpessoais, mas é fundamental a gente repensar isso. Porque nós sabemos, temos quase certeza, que nós, nesse momento de eleição, seja quem for o vencedor, nós não teremos um país pacificado facilmente. Então, e isso entra no mundo da educação, entra no mundo da educação de uma força muito grande, né? E os autoritarismos estão aí para os autoritarismos conteudistas, disciplinares, né? Eles estão aí para comprovar isso que a gente está, de alguma forma, vivendo, né? Então, a reprodução da violência cotidiana. Bom, então, com isso a gente encerra, né, o segundo programa, Educação sobre Não Violência para a Não Violência. Isso é só dizer que temos que ter mais empatia, se colocar mais no lugar do outro. Tá bom? Então, eu queria agradecer a professora Silvana, a Nelma e o Valmir, a presença de vocês aqui. Então é isso, uma salva de palmas, né, para esse segundo. A da energia, palma é bom. Tá isso.